Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do iPodcast. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar com um convidado extremamente especial. Você vai aprender muito, na verdade todos nós aqui vamos aprender muito. Mas antes de passar a palavra para Caio, para ele estar apresentando aí quem é o nosso convidado, eu quero lhe pedir para que, se você é novo aqui, se inscreva nesse canal, também deixa aí sua curtida. Na verdade, se você tá vendo esse vídeo aqui, faça alguma coisa, deixa um like ou dislike, tenha alguma movimentação pra gente saber que você tá aqui, então isso é muito importante pra gente. Se você gostar desse papo, deixa o like, escreve, manda pros amigos, no grupo da família, pra todo mundo aí aprender junto. Também, se você quiser ser patrocinador do nosso podcast, é só falar com o contato que tem aqui abaixo da descrição. Doutor Caio, quem é o nosso convidado de hoje? Meus agentes, meus amigos, tudo bom com vocês? É um prazer, inclusive, estar com vocês aqui. Hoje nós vamos começar mais um episódio, né, do iPodcast, como o David falou. Mas hoje com um conteúdo especial, porque o nosso convidado é Fábio Teles, né? Fábio Teles é consultor, empresário, mas tem um tema sobre um instituto que ele vai falar agora que é extraordinário. Fábio Teles, meu amigo, se apresente aí para nossos amigos. Tá com uma grande responsabilidade, inclusive. Porque eles querem uma pessoa extremamente especial. Parece final de Copa do Mundo, quando é o último pênalti lá para bater, agora é a minha vez. Rapaz, que legal. A bola tá com você. Mas muito obrigado pelo convite, obrigado pelo tema. O tema é encantador de verdade, é algo que a gente vive a todo instante no nosso dia a dia. E é algo leve. Vai ser bem bacana o nosso bate-papo. Então, obrigado por convidar, Davi e Caio. Porque eu penso que é importante a gente começar a entender um pouco mais por que a gente faz o que a gente faz. Exato. Não é assim? Exatamente. Então aí, a gente criou até um slogan novo agora para o nosso podcast. Então, vamos começar assim, quem é de fato, já que tocou nesse assunto do porquê a gente faz, o que a gente faz, e aí também o nosso iPodcast, né? É meio que o seu porquê. Quem é de fato o Fábio, como ele chegou no patamar que está hoje, como ele teve esse contato com o que faz hoje. De fato, assim, o humano, quem é o ser humano, Fábio? Exato. Que legal, bacana, obrigado. É sempre interessante olhar para as pessoas e entender a sua história. Isso a gente aprende muito, né? Então eu venho lá de Santa Catarina, a cidade é Concórdia, onde nasceu a Sadia, hoje BRF. Né? Cidade pequena, 80 mil habitantes, de estar na frente, fazer algo novo, buscar e tal. E eu lembro que chegou um momento na minha vida que eu tinha 7 negócios. Então, assim, era consultor, tinha uma gráfica, dava aula, fazia Dale Carnegie, 7 coisas. E eu entendia que logo num momento lá eu entendi que eu não conseguia dar conta de tudo, porque eu quebrei. E aí eu comecei a rever algumas situações. E foi quando eu comecei a focar um pouco mais, entender algumas outras histórias. E eu conheci Dale Carnegie, 2010, meados de 2010. Nessa época eu tinha uma agência de propaganda, era consultor financeiro e ainda fazia parte de uma empresa de contabilidade. Na cidade onde a gente morava, a contabilidade era bem famosa até. E de repente me apresentaram um negócio chamado Dale Carnegie. E eu, cara, que negócio é esse? É um curso e tal? E ficou nessa história, né? E, tipo assim, não dei valor. Só que meu sócio foi fazer esse negócio, Dale Carnegie. E aí, ele fez na metade do treinamento, lá na semana 6, um pouquinho antes, talvez, ele falou assim, Fábio, olha, o negócio lá é muito bom, cara, e todos nós vamos fazer o treinamento. No primeiro momento, eu entendi todos nós sócios. Éramos em 4 sócios, beleza, a gente vai fazer o treinamento, legal. Ele falou assim, não, são todos nós da empresa. Aí a gente estava com 40 funcionários aproximadamente, e a primeira coisa que o empresário faz é fazer conta, né? Aí já eu falei, cara, tu tá ficando doido, um negócio desse que caro do jeito que é para todo mundo. Aí ele falou, veja, não, ele me levou para a ponta do lápis, né? Eu investi tanto e até agora eu pelo menos 12 vezes o valor investido eu já tirei. Num curto espaço de tempo, eu falei, tá. E eles também apresentam uma bola de cristal, tem o coelho que tira da cartola. E aí ele falou, não, cara, não tem nada de segredo, não tem nada demais. É tudo que a gente já faz, agora de uma forma mais pensada. E aquilo ficou na minha mente, assim, e falei, tá, tudo bem, vou fazer o treinamento, né? Fui fazer o treinamento, aí eu tive uma grande evolução.
a maneira de vender minha ideia, a maneira de envolver as pessoas. Consultor é um cara que eles chamam de FDP, porque o cara vai lá e aí faz toda uma análise de dados, não sei o quê, e vai dizer assim, olha, a mudança agora vai acontecer assim, tá? Movimenta muita coisa, e mudança é desconfortável. Então, quem contrata um consultor é o dono da empresa, mas movimenta os funcionários que não compraram. E aí, então, o movimento do dono com os funcionários, do consultor, para envolver tudo isso é desafiador. Então, o cara, ele não é bem visto, muitas vezes, nos lugares. Mas aí as consultorias mudaram muito. Começaram a ficar mais ágeis, e eu comecei a me envolver no treinamento porque eu gostei demais daquele negócio, né? Me trouxe soluções incríveis, eu estava mais consciente de mim, do que eu estava fazendo, minhas reuniões mudaram, a forma de vender a ideia, de fechar os contratos, cara, fantástico. E aí, como foi um negócio muito bom, e eu comecei a fazer Fábio, negócio lá dentro... Deixa eu te interromper. E isso, essa percepção que você teve de mudança, foi em um curto espaço de tempo, como disse teu sócio? Você tem como estabelecer aí precisar esse tempo? Dale Carnegie, falar um pouquinho de Dale Carnegie, começou lá em 1912 um treinamento lá nos Estados Unidos, que tem hoje no mundo inteiro, são mais de 90 países. A metodologia é incrível. A metodologia é extremamente prática, então ela é tão acessível à mudança que às vezes num encontro de meia hora a gente já consegue rever maneiras de como a gente faz e fazer diferente. É muito prático, muito leve, simples. E aí, por conta disso, então, num curto espaço de tempo, já durante o meu próprio treinamento, eu paguei ele várias vezes, porque os contratos que eu fechei foram fantásticos, né? Então, a mudança, a percepção de mudança já é rápida. Num curto espaço de tempo. E aí, foi quando eu me envolvi mais no Dale Carnegie. Dentro do próprio treinamento, eu já estava fazendo negócio. Porque quem participa dentro do programa geralmente são donos de empresas, pessoas que são tomadores de decisão. Você está num lugar onde praticamente teus clientes estavam, né? Exato. Fiquei feliz, né? Ambiente tinha lá, tinha aproximadamente 25 pessoas, aproximadamente isso. E aí pessoas de negócio, fantástico. E me convidaram, Fábio, tu quer repetir o treinamento? Eu falei, repetir? Não, eu quero sim, porque lá fazia negócio. Só que me envolvi. E aí me apaixonei. Namorei, casei, né, com esse negócio chamado Dale Carnegie. Então, e a minha história tem muito a ver com isso, porque eu saí do Sul em 2014 para vir para cá. Quando me ofereceram a cidade Recife, eu não sabia nem o que era, nem no mapa. E aí eu vim numa semana, 21 dias depois eu estava aqui morando, sem conhecer nada nem ninguém. Apenas com um livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, embaixo do braço, onde eu ia visitar as pessoas. Muita gente já conhece o livro, porque é um best-seller, um dos mais lidos até hoje. Inclusive eu tenho o livro, muito bom. E aí, esse negócio tomou conta. Assim, tem muito a ver o porquê que eu faço o que eu faço. Porque assim como me ajudou, e eu era extremamente cético, acreditava nos números, porque os números falam aquilo que a gente faz. Agora, o que leva aos números são as pessoas. Isso. E aí, quando as pessoas entendem o que elas fazem, como fazem, aí elas começam a ter melhores resultados. Então, aí me envolvi nesse negócio. Em 2014 vim para cá, assumi Pernambuco. Aí a gente abriu Recife, Caruaru, Petrolina, Vitória de Santo Antão, com base apenas, sem outdoor, na época, sem Instagram, sem nada disso. Apenas com o resultado das pessoas. Assim como eu fui influenciado, assim as pessoas quando passam no treinamento, elas acabam influenciando outros, porque elas dizem assim, cara, Davi precisa conhecer Fábio Telles. Mas não é Fábio Telles, é Dale Carnegie, né? E aí elas acabam nos levando para os outros lugares. E eu já tô sentindo a necessidade de fazer mesmo esse treinamento. Porque, querendo ou não, você acabou de criar uma conexão comigo. Porque eu sou um cara apaixonado por finanças, sou apaixonado por dinheiro, apaixonado por investimentos. Eu gosto do mundo do mercado financeiro. Então, eu sou formado em gestão financeira, só que aí do tanto que eu já estudei tudo sobre o mercado financeiro, investimentos, educação financeira. E aí eu comecei atuando como consultor financeiro, de fato. Só que não de empresas e aí de pessoas físicas. Depois eu migrei para empresas e aí eu encontrei uma forma de entrar nas empresas como terceirização de financeiro. Uhum. E aí dá uma consultoria, cuida da parte operacional também, porque é melhor o cara, o dono de empresa, contratar meu serviço, do que ter um funcionário fazendo isso, visto que tem toda a gestão por fora. E daí agora também, como eu lhe falei, estou como assessor
de investimentos. Então, assim, é tudo nessa área. E eu já também pensei em fazer um curso de coach. Até fiz inscrição. Acho que tem um coach financeiro, não sei se você conhece, com o Roberto Navarro. É um coach bem famoso, assim, de finanças. Tem a outra escola também de coach. Então, assim, só que eu sou também um pouco cético em relação a essas coisas, sabe? Essas ideias, pensar. E você acabou criando a conexão comigo, porque você falou uma coisa bastante interessante. Como consultor financeiro, você vai na empresa, aplica as coisas, né? Fala, ó, tem que fazer assim, assim, assim. Só que aí, quem vai fazer no dia a dia não é você. São lá São as pessoas. São as pessoas. Então, se eu não souber meio que como passar isso para as pessoas, é meio que a minha consultoria vai acabar sendo inútil. Mas vamos lá. Fragiliza. Então, eu já sofri isso. Então, por isso que você criou essa conexão aí. Mas David falou agora assim, porque eu queria fazer um curso de coach. E o Instituto Dale Carnegie? É coach, pode dizer assim, que ele tem essa funcionalidade? É uma excelente pergunta, porque muitas pessoas perguntam isso. Tá, mas cara, você tá falando desse negócio, é muito coach. Isso aí é coach? Dale Carnegie foi um dos precursores de toda essa leva, né? PNL, coach, oratória, tudo isso. Então, o que nós fazemos? A gente amplia competências, habilidades. E a gente também usa ferramentas de coach, só que a gente não fala isso durante o programa. É a parte prática de todo esse negócio que a gente vê falar hoje e tal da inteligência emocional. Que inteligência emocional nada mais é do que a gente pensar antes de agir. É o intervalo de tempo de quando acontece algo, eu pensar e agir de uma forma mais estratégica. O 10% é o que acontece, 90% é como você reage ao que acontece. Né? Pronto, exatamente. Só que normalmente esses 90%, eu sempre digo, isso é coisa de Fábio Telles, que nós somos analfabetos emocionais. A gente não sabe por que a gente reage às coisas da forma como reage. Então, eu simplesmente faço porque eu me defendo da vida dessa minha forma. E dá certo. Eu construo impérios, faço muita coisa da forma como eu penso e da forma como eu ajo. Então, esse intervalo de tempo de pensar antes de agir, quando se torna consciente, a gente potencializa e muito aquilo que nós fazemos. Então, pessoas que fazem o treinamento de coach, por exemplo, como você me perguntou, vem fazer Dale Carnegie. Por quê? Porque coach é uma ferramenta que, quando eu estou na frente de alguém, eu consigo vivenciar e aplicar. Normalmente é assim que acontece. Só que o cara que é coach, ele também precisa vender ideia para outras pessoas. Aí ele precisa ter cliente. Daqui a pouco ele está crescendo. Logo ele tem um funcionário, logo ele precisa de um fornecedor, ou seja, ele precisa de outras competências que agreguem aquele negócio. Porque a ferramenta de coach é excelente, é fantástica. Mas o que vai além disso, para que isso funcione? Então, Dale Carnegie ajuda as pessoas a ampliar suas habilidades inteligentes que possam ajudá-las a chegar no resultado que elas buscam de uma maneira mais fácil e menos dolorida. Entendi. Essa é a ideia. Entendi. Eu gosto da proposta. Deixa eu te confrontar aqui um pouco, tá? Eu já li o livro de Dale Carnegie, não sei, naquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O mais famoso. Eu acho que eu absorvi ali uns 70% dele, porque algumas coisas eu li muito rápido. E assim, teve uma coisa que já valeu o livro inteiro, né? Que foi ser paciente, realmente. Eu tenho uma história... Assim? Daquele O Pai Perdoa. Não sei se você recorda dessa história que ia contar. Eu acho que logo no início ali, eu era um pouco intolerante com as atitudes do meu filho, que é pequenininho, que ele é muito elétrico. Né? E quando eu li aquilo, amigo, eu chorei. Eu acho que eu li aquela história umas 2 vezes e eu chorava lendo aquela história. E eu disse, rapaz, esse livro aqui já tá... Eu emprestei para outras pessoas, assim, não, você tem que ler esse livro aqui. Emprestei. Isso aí, né? Eu dei de presente um livro, né? Então, assim, eu disse, poxa, me impactou muito. Mas veja, eu não vejo particularmente como ajudou na inteligência emocional, mas algo me impactou, né, emocionalmente, tá certo? E o ser humano ele só aprende de 2 formas. Ou com repetição, ou com grande impacto emocional. Né? E aquilo fez um impacto emocional e por isso que me mudou. Né? Para você ter ideia, eu sou muito mais paciente agora com os meus filhos por conta daquilo, né? Para compreender. Mas tem outros temas também, por exemplo, sorria, né? Ele ensina a sorrir. Realmente, como eu não consegui ainda perceber qual a ideia de ampliar a inteligência emocional com as ideias do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Boa.
Vamos pensar o seguinte. Você falou que a gente aprende com grande impacto emocional e com repetição. Na verdade, o que nos move? Exemplo, por que Dale Carnegie? Por que tu vai ter que fazer Dale Carnegie? Normalmente a gente responde inconscientemente 3 perguntas. Eu devo fazer isso? É importante para mim? É importante eu aprender, negociar, mas eu tenho tempo para fazer isso? Eu posso me doar para fazer esse negócio? Eu tenho. E aí a terceira diz assim, cara, então se eu tenho tempo, isso vai ser importante para mim, então eu quero fazer. Isso é a tal da necessidade, né? Eu vou buscar algo. Então, se eu estou com sede, como é que eu faço para buscar sede? Eu posso buscar água? Eu tenho tempo para fazer? Ok. Aí entra o conhecimento. Eu posso ler, como você leu no livro, e daí do livro eu já me impactar e já mudar alguma atitude. Aí você agiu diferente. Certo? Desse primeiro momento que você já agiu diferente, já teve uma resposta diferente de um comportamento que estava te incomodando. Que nem estava me incomodando, né? Na verdade, ele não tinha nem percebido, Eu não tinha né? percebido. Pronto. Mas aquilo, eu disse, poxa, eu realmente estou sendo intolerante. Mas veja, Caio... É meio que apontou para uma ferida, eu era a pessoa do livro, eu era a pessoa da história. Você compreende? Então, eu era a pessoa da história. Quando eu li, eu disse, eita, bicho. Sou eu aqui. Isso tá errado, porque ele repensou e eu também tenho que repensar. Então me conduziu. Mas era algo que estava te incomodando. Que te levava sem você talvez saber. Talvez subconscientemente sim. Porque quando eu li, eu uma fala percebi. tua no início da tua história, tu falou que algo te irritava. Era. Com o teu filho. Porque ele é mais rápido. O comportamento dele. Um pouco treloso. Pronto. Desobediente. Isso, você falou que te irritava, é isso mesmo? Muito pequenininho. Ok, mas te tirava... Tipo assim, cara, isso não tá no meu conforme, e aí não tá dentro daquilo que eu gosto, domino e entendo, e isso me tira de mim. Aí quando tu leu a história, você se viu, cara, eu faço isso, e vem pra consciência, a tal da inteligência emocional. E aí você disse, cara, então eu quero mudar, eu posso, então aí tu começou a repetir aquele comportamento que você viu, que você conheceu. Quando acontecia algum fenômeno lá do dia, algum movimento do dia que te irritava antes de você agir, você estava pensando. Aí você lembrava do livro, que ele dizia, olha, para essa situação, esse comportamento. E aí você repetia aquele comportamento e o resultado, teu relacionamento mudou com teu filho? Com certeza. Você tá mais leve na hora que você precisa repreender e fazer as coisas? Não, totalmente. Então, apenas de uma parte do livro. De uma história. É só de uma pequena história. Acho que tem 2 páginas. Pronto. Então, em resumo, o que eu quero dizer é, para que eu possa mudar, eu preciso me tornar consciente daquilo que eu quero, daquilo que eu estou fazendo, da minha consciência, aí eu consigo direcionar a minha atitude. E aí eu direcionando a atitude, posso ser mais calmo, mais ativo, mais intenso, mais leve, não sei o que vai ser. O que acaba tendo uma inteligência emocional. Vai levar tal da assertividade. Aí eu começo a ser mais assertivo. Quanto mais assertivo eu sou, melhor resultado eu tenho. Então agora, hoje, você tem uma família mais feliz. Não é isso? Não que ela fosse triste antes. Não, né? que ela fosse triste. Por isso que eu tô falando, ela tá mais. Mas pelo meu comportamento ter mudado, ser mais tolerante. Ele também mudou. Um pouco, mas... mas provavelmente... Como é criança, né? Tá falando eu acho que criança. Mas reflete. A situação mudou porque o meu comportamento, a minha reação... Pronto. Diante daquela... o que você falou, né? 90% é a minha reação daquela situação. Hoje já não me afeta tanto. Mas, rapaz, eu vou pegar você, eu vou botar você de castigo. Se comporta. Então, só fazer mais um adendo nessa história. Agora você percebeu como você respondia àquele estímulo. Você respondia com mais agressividade. Você percebeu que não era inteligente responder com agressividade. Aí você começou... É verdade. Aí você está pensando... Não, amigo, você já me convenceu. E aí, vamos pro próximo passo. Porque você só fez um detalhe, caramba, que teve um excelente resultado. Vamos pro próximo passo. Como é que se faz agora para conseguir com que ele traga uma ideia para você a ponto de contribuir e ele mesmo perceber, tornar-se consciente
daquilo que ele está fazendo não é certo. Agora é a parte do influenciar a pessoa, é essa a ideia? Ou influenciar, Como é que eu posso influenciá-lo? Tu já começou a influenciar desde o momento que você não respondeu mais daquela forma como você respondia. Então, é quase uma religião. Eu entro e venho chamar o restante. Eu entro, me sinto bem, e aí eu quero converter outras pessoas ao Daniel Kahneman também, né? Porque eu tô vendo o resultado. Exato. O que eu levo para as outras pessoas é aquilo que eu quero pro bem delas. Porque geralmente as pessoas que elas me eu não indicam... chamaria se fosse um negócio ruim, né? Exatamente. Eu indico para quem, Dale Carnegie? Eu indico para meus parceiros de negócio, meus clientes, para minha equipe toda. Eu busco fazer com a minha equipe toda, com a minha família. Então, Dale Carnegie é isso. Exatamente isso. Olha, e de fato uma bíblia. Eu não li o livro todo. Mas eu vi alguns resumos e eu vi que tem mais de 30 princípios só naquele livro do Como Fazer Amigos. São 38, né? 30. E influenciar são a pessoa. 30? 30. Não são 30, né? É porque tem em cada capítulo, por exemplo, é uma tem história, não critique ninguém. Eu gosto muito dessa parte também. Não critique, não fale mal, não dele, critique. Eu ia falar exatamente dessa agora, porque eu vi essa hoje. E aí falava da história de um piloto, né? O Bob Rover, acho que é assim o nome que dele. Ele colocou o combustível errado. Colocou o combustível errado. E aquilo ali... Fábio sabe, decorou o livro. Não, eu sei por algumas partes. Não que eu tivesse essa ação, mas eu tinha isso comigo dentro de mim. Não que eu já fizesse isso, mas eu tinha meio que essa verdade, ou meio essa reação dentro de mim. Que seria? Que seria... Eu vou me colocar na posição do piloto agora. O avião caiu, se destruiu, não aconteceu nada comigo. Então, a minha reação de bate pronto, por mais que eu já li o livro, eu sei qual que é a reação certa, seria agressiva e seria trocar a pessoa do combustível. Se não confio mais. E aí, exatamente, eu ia fazer isso. E eu já sofri isso também. Tanto quando eu era CLT, trabalhava, eu já sofri sentiu injustiçado? Me senti injustiçado, só que eu não tive essa inteligência de entender o que tinha acontecendo. Pra você ter ideia, eu acho que eu pedi demissão para empreender em 2022, foi bem antes da pandemia. Na verdade, foi no início da pandemia. Acho que faz uns... 2020. 2020. A gente tá em 2022. Pra você ter ideia, eu vi esse capítulo hoje e me veio à tona coisas que aconteceram lá atrás, quando eu ainda tava no trabalho. Eu disse, caramba, era isso que tava acontecendo. Davi. E quando ele falou aquela questão de você quer uma nova chance de que não vai mais errar, então para você ter essa nova chance, vai abastecer aquele meu outro avião ali que eu vou sair com ele. Ou seja, eu não tenho que punir ele, entendeu? Se eu acredito... Não necessariamente, Não necessariamente uma punição, entendeu? Uhum. Então assim, uma coisa só também meio que mexeu comigo. Então, perfeito, é isso. Então imagina isso num conjunto de situações. Porque qual é o maior ativo das empresas, dos negócios hoje? São as pessoas, né? Se eu posso ter o melhor processo... Elas podem não entender que é as pessoas, né? Mas são as pessoas. Eu posso ter o melhor processo. Depende da cultura empresarial. Eu falar de uma empresa outra coisa também que eu não lembro bem o capítulo, mas eu acho que eu até... Ele ia falar ali, ó. Foi, atrapalhei, né? Mas é porque eu... ativa, dependendo do processo. Não, mas vai... Sabe o que é isso? Você se conectou com a situação, com a história. Exatamente. E aí, isso é tão importante para você que você tá com vontade de fazer, de falar, de informar. Teve outro princípio também, que é o de você validar a outra pessoa. E aí, no meu antigo trabalho, quando eu era de CLT, eu não me sentia... É porque eu atrapalho. Eu vou falar... Eu tô pensando porque, veja, esse rapaz precisa fazer o Dale Carnegie. Pra ficar mais calmo. Bom, então eu vou te dar uma dica. Porque eu vou falando. Sabe quem fez o Dale Carnegie e até hoje é um dos únicos certificados que tá na parede dele? O senhor Warren Buffett. Conhece esse cara? Conheço, já ouviu falar? claro, com certeza. O rapaz de finanças eu soubesse. Ele fala que a grande mudança da vida dele, a grande virada da vida dele foi quando ele fez o treinamento, inclusive, por melhorar esses comportamentos. Um dos comportamentos que ele teve, quando fez o treinamento, foi pedir a esposa dele em casamento. Que ele era tão introspectivo, não conseguia falar, até mesmo suas emoções, e aí ele... Tem uma grande mudança. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema em demonstrar sentimentos. Tanto bons quanto ruins. É meio que eu guardo tudo pra mim e tal. Tudinho. Então significa que às vezes, em alguns momentos, tu pode até ter dificuldade em dizer não pra algumas coisas. E aí, por você ter essa dificuldade em dizer não, pode afetar nas tuas negociações. Porque quando o cara te aperta um pouco mais, e aí você... Não, cara, eu acho que não vou. E a sensação é de não perder. Eu corro o risco de me submeter, né? Pronto. E aí tu não mostra a postura. Em alguns momentos eu preciso mostrar a postura do que eu sou, para onde eu vou, como é que eu faço, porque às vezes as pessoas nos testam mesmo.
Mas, independente disso, de uma forma mais consciente, é você conduzir, ao invés de ser conduzido. Porque se você aceita uma situação como essa, você acaba voltando para alguma situação que você sabe que não é a certa, mas você está fazendo. Aí tu pensa, mas eu não posso, porque eu posso ser que o Caio não vá fechar, ou não vai gostar que eu fale para ele, eu puxo a orelha dele, entende? E aí, essa situação pode, em alguns momentos, não te deixar bem. Agora, o lado positivo disso você deve ser uma pessoa muito agradável. Você é agradável. A todo instante, quando a gente chegou, você sempre foi simpático ao me receber. Olha, e aí, Fábio, vou fazer a ressalva. Diga isso por você, tá certo? Olha aí. Não, eu sou. Não conheço ninguém que não goste de mim, não. Que falou, né? Que falou, pelo menos, né? Brincadeira. Se não gosta, guardou pra ela mesmo. Mas percebe que isso são características. Como é que você pode fazer para usar essa característica a teu favor se você é um cara agradável? E para te ajudar a fechar negócio e grandes negócios. Sobre essa questão também de dizer não, eu não tenho essa inteligência emocional, como você falou agora, né? Para eu me posicionar. Mas eu me posiciono em alguns casos. Só que eu me posiciono, eu acredito que da forma mais grossa e errada possível. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tô numa empresa nova e aí eu não tô gostando da situação. Eu vou meio que... Eu sinto isso, por isso que eu vou falar aqui. Pode ter algum princípio aí também que sirva para ajudar. Eu sinto, por exemplo, se eu estiver aqui, eu sou uma pessoa assim, se eu estiver aqui e vocês começarem a puxar ideias que ferem o meu princípio e eu não gosto, eu levanto e saio. Eu sou assim. E aí eu percebo depois que eu fui muito agressivo em sair. Pronto. Eu devia ter saído de um jeito mais, vou embora porque vocês... Não. A minha posição é de fato, não dá para mim, tchau. Até onde que isso é certo e isso é errado? Pois acho que eu não consigo mensurar ainda ao certo. Pronto. Porque nesse momento, quando algo não acontece da tua forma de pensar e de agir, isso te leva ao estresse, uma preocupação que você reage. Reagir é agir sem pensar. Daquele negócio conforme a tua defesa. Aí depois quando tu sai, acho que eu não deveria ter feito isso. Existem formas mais inteligentes de fazer? Poderia talvez conduzir a situação e dizer... Ou mudar a situação, né? Pronto, porque é igual aquilo que aconteceu com você. Quando era CLT, alguém te puniu por uma situação, só que tu é um bom cara, tu era um bom profissional, tu tinha todas as competências que eu precisava para o meu negócio. Só que por conta de um erro, eu posso ter perdido um bem importante. Talvez o cara hoje está dizendo assim, olha, poxa, se o Davi estivesse comigo, olha aí, como seria? Com certeza tá, porque eu pedi demissão. Olha aí. Então, veja, vamos pensar na dor. Exatamente. Essa é a dor do empresário. Como é que eu faço para reter talentos? No livro, inclusive, fala, né, sobre isso também. Como é que eu posso fazer para reter talento? Sobre a validação, acho que é o princípio de validação. Você validar uma outra pessoa. É uma das formas da gente conseguir construir nela aquilo que ela tem de melhor. Não, mas eu acho que essa da validação é sobre aquela de... é do elogio. É o elogiar. É o capítulo 2. Porque as pessoas elas têm a tendência de criticar e reclamar quando você faz algo errado, mas ela não tem a tendência de lhe elogiar quando você faz algo certo. Vamos fazer um teste aqui? Para todo mundo que está assistindo e tal. Olha, pense aí nas últimas 24 horas do dia aqui. Nas últimas 24 horas. Quantas vezes você criticou, condenou ou se queixou de algo? De qualquer coisa. Talvez para chegar agora o trânsito, algo que demorou para fazer. Né? Geralmente nós somos especialistas em apontar coisas. Nas mesmas 24 horas, quantas vezes você elogiou alguém? Ou algo que a pessoa fez? Normalmente, nós criticamos, condenamos e nos queixamos muito mais do que aproveitarmos um momento, uma situação inteligente da pessoa para evidenciar isso para ela, às vezes até salvar o dia da pessoa, até fazer com que ela esteja mais próxima de você, a ponto de que eu não quero pessoas mais envolvidas naquilo que a gente faz, no nosso projeto, no nosso trabalho. Então, se eu, de forma pensada, começar a evidenciar pontos inteligentes, pontos importantes que essas pessoas fazem, será que ela não vai repetir aquilo para mais uma vez perceber e se engrandecer naquilo que ela faz? Então veja, quando a gente pensa mais antes de agir, quando a gente amplia essas habilidades, essas competências de nos relacionar, de controlar o estresse, a preocupação, a gente tem um efeito incrível. Por isso que a resposta que você até perguntou, em quanto tempo? Foi rápido? Cara, muito rápido.
Porque assim como agora nessa nossa conversa, as coisas já começam a fazer sentido, a gente cara. já começa a identificar os pontos que a gente tá errando. Pronto. Então, e a leitura do livro, dos livros, lá, a gente sempre fala assim, olha, a leitura do livro não é 5% do treinamento. Porque a forma como eu leio, eu interpreto da minha maneira. É a minha janela de visão. E aí, sorrir. Como você comentou, capítulo 5 lá do Como Evitar Preocupações. Cara, você é um cara sorridente. Fala com o Caio, né, aquela coisa agradável, todo sorrindo todo instante, certo? Mas como é que eu uso isso de uma forma a ponto de eu conseguir envolver, de eu conseguir criar maior conexão, melhorar o relacionamento? Até por que levar que isso importa? para o próprio Instagram, que a gente fala tanto disso, de até, conectar as pessoas que estão nos assistindo. Até pro trabalho. Não, eu tava, por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo no Rios, né, falando sobre algum tema interessante, sobre a atuação na parte de Lei Geral de Proteção de Dados. Mas eu acho que eu quando revi o vídeo, eu disse, poxa, eu tô rindo demais no assunto. Comprava. No assunto que eu precisava ser um pouco mais sério e impactante. Então, eu acho que encaixar bem o momento correto, né, na utilização, eu acho que é exatamente o ponto de utilização estratégica das medidas que o Dale Carnegie ensina, né? Por isso que a gente chama de habilidades inteligentes. Você começa a estar mais perceptivo do que está acontecendo, do ambiente como um todo, e você passa a ser, ao invés de um carona, para ser quem está guiando. Um motorista, né? É essa a ideia. E então, você, rapidinho, Fábio, vai. você aí que está nos assistindo agora, assistiu já até aqui e ainda não deixou uma curtida e um comentário ou enviou pra alguém, faz isso agora, se inscreve aí no canal, tá? É muito chato a gente parar um papo bacana aqui pra pedindo isso. Então faz aí qualquer movimentação aí pra gente entender. Se não estiver gostando, coloca o dislike também. É isso. Mas se manifeste. Exatamente, a gente tá levando o conteúdo aqui e também eu aprendi que tem lá no livro de Daniel Carnegie, que assim, que serve até para você que está nos assistindo aí em entender o porquê você precisa se inscrever e deixar o like, que ele fala assim, é uma história de um pescador que foi pescar, que aí ele gosta do morango, só que aí por ele gostar de morango, ele não utiliza o morango para pescar os peixes. Então assim... Por que ele usa minhoca? Porque é o desejo dos peixes. Então pra ele pegar outra pessoa, ele coloca lá o desejo dessa outra pessoa. Fantástico. Então aqui, o desejo da gente é bater 1 milhão de inscritos, milhões de visualizações. Então, não necessariamente a gente tá aqui, se inscreva, curta, Não, mas a gente tá trazendo um conteúdo. Aqui falou com o Fábio, o tempo do Fábio... Você tá dizendo que Fábio é a isca... Não, eu tô dizendo que o conteúdo é a isca para esse pessoal que tá nos assistindo deixar a curtida aqui. Não, mas amigo, porque o nosso tempo é bem escasso, isca. Então, assim, tem várias outras coisas para estar fazendo. A gente tá aqui trocando conteúdos e levando conhecimento para quem tá em casa. Então, por mais que a gente queira muitas visualizações e apenas despertar o seu porquê, a gente tá aqui conversando, aprendendo. Então, deixa a curtida aí. Até o presidente Roosevelt, né? Que assunto interessante. Já vamos aprofundar um pouquinho. O presidente, eu acho que é Roosevelt, ele utilizava essa estratégia, né? De aprender um pouco sobre o que a pessoa gostava. E se ninguém comer esse bicho, eu vou comer ele todinho. Tá vendo? Certo? Porque ele aprendia o que a pessoa gostava e oferecia, tanto na conversa, quanto na comida, né? No almoço. É interessante. Vamos levar isso pra prática? No nosso dia. Eu sei muito. Você sabe muito sobre leis gerais Lei Geral de Proteção de Dados. Não sabe muito? Você sabe muito sobre investimentos, não é? Tanto que você leu, falou, eu sei muita coisa. Você sabe, você gosta daquela situação. Só que o teu cliente, ele gosta de quê? Ele só quer mais dinheiro. Pronto. Eu quero pegar o dinheiro dele, multiplicar, quer fazer mais. Certo. Ele não gosta de investimento, como eu gosto. E o meu cliente não quer perder dinheiro. Pronto. O meu quer ganhar, o dele não quer perder. O meu não quer perder. Será que é exatamente assim que ele pensa? Esse é o que eu acho que ele pensa, né? E aí, vem mais uma vez, o que eu acho que ele pensa. Eu acho que aquele peixe gosta de morangos. Ou seja, eu tenho que descobrir exatamente o desejo do meu cliente. Para fazer isso, exige da gente uma das coisas, humildade. Para eu parar e pensar. Mas só que aí, além da humildade, eu preciso ter um controle emocional muito grande. Porque, veja, no final do mês, quem é que paga as tuas contas? Pois é. Quem é que paga as contas do escritório lá, Caio? Então, só que eu tenho um tempo, um prazo para que eu descubra isso.
o que o outro gosta para que eu possa vender mais, para que eu possa envolver mais e ter produtividade. Então, se eu demorar muito, perco o timing. Se eu ficar fazendo só do meu jeito, eu vou ter um resultado que é do meu jeito. Agora como eu posso fazer para começar a entender mais o que o outro gosta. Por isso que vendedor é um cara chato pra caramba, da grande maioria que eu vejo. Tá fazendo perguntas. Não necessariamente. E ele vai testando várias coisas, né? Meio que oferecendo vários produtos para entender qual que é. Eu vou retificar minha fala. O vendedor, ele pode ser uma das principais... É um dos principais profissionais do planeta. Vender. Porque todos nós estamos vendendo a todo instante. Agora, quando eu vou para algum lugar e o vendedor só está interessado nele, que ele só come morango porque ele está oferecendo só morango, do tipo assim, chego para comprar uma camisa, aí o cara vai lá e ele nem me pergunta, não entende sobre o que eu quero e ele aí oferece sobre o que ele quer, porque ele quer bater a meta. Um outro produto tem uma comissão maior, é mais caro. E aí como é que fica a venda? Alguns ele conduz. Eu saio da loja. Eu vou do lado, nem que é mais caro. Qual é a tua reação? Qual é a reação talvez do teu cliente? Aquele lá que você apresentou toda a tua proposta para ele, ele diz, pô, que legal isso aqui, tá. Mas vamos fazer o seguinte, me manda por e-mail que amanhã a gente conversa. Aí tu sai isso aí. Fazer um baita do negócio e tal. Na verdade ele não gostou. O cara só foi inteligente, cortês, e ele disse assim, cara, meu amigo, não vou fechar com você. E aí, só que daí a gente, né, às vezes fica naquela situação, vou fechar um negocião, cara. Não, o cara falou que vai fazer, incrível, tá? E ele não fecha. E aí tu liga uma vez pro cara, o cara não atende. Manda mensagem, não responde. E aí vai aumentando a mensagem, meu Deus, mas eu tava já contando com isso, o cara ia fazer. Não acontece isso. Já aconteceu comigo. Pronto. Comigo também. Então, muitas vezes eu não gerei credibilidade no que eu falo. Porque o que eu ofereci não foi exatamente o que ele queria comer, ouvir, fazer. É igual, simples. Nós estamos em casa, no nosso sofazão lá, aquele sofá maravilhoso, com o controle da TV na mão. E aí tá passando algo que a gente não tá mais tão interessado na fala. O que a gente faz? Muda. Simples, né? O controle tá na nossa mão. Da mesma forma quando eu tô na frente de um cliente. Só que quando eu tô na frente do cliente, você falou antes que sai. Às vezes, de repente, o cara, tu sai, certo? Mas às vezes o cliente não vai, ele não sai. Ele é educado, ele é inteligente. E aí ele só vai dizer assim, pô, mas cara, então vamos fazer o seguinte, eu vou te dar a resposta amanhã. Ou depois da manhã, vou pensar. Mas por que tu já não saiu de lá com o contrato fechado? Se é tão bom, né? Porque você sabe que você é bom. Mas ele te comprou por bom, o tanto para investir todos os ricos dinheirinhos dele. Entendeu? Essa é a ideia. Bem, então, por isso que eu venho repetindo tudo isso, ampliar habilidades inteligentes para que a gente possa dar mais velocidade naquilo que a gente quer alcançar. É importante, nós não vamos ser Deus, ter todas as habilidades do mundo, não. Até porque a gente não consegue. Agora, a gente vai começar a reduzir as vezes que a gente erra. E aí, resultados incríveis acontecem. Se você só ao ler um textinho lá já mudou o teu comportamento, já mudou a forma como você está criando o teu filho, imagina quando começar a entender outras coisas que vai além disso. Exatamente. O que eu entendo só com essa conversa aqui é que eu tenho de aprendizado também e que na verdade isso não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade necessária. Claro. É que não importa se você é extremamente técnico, como o próprio Fábio já falou, no que você faz, meu. Se você não souber vender isso, não importa. Porque às vezes um cara, ele vende o mesmo produto que tu vende, só que ele nem é bom. Ele só tá vendendo. E vende muito bem. Ele só tá vendendo. Ou às vezes ele nem tem. Aí o que é que a minha mente, ela sintetiza exatamente nisso. Eu vou estudar, por exemplo, eu estudo muito sobre investimento, tá? Mas cara, se eu chegar assim para o cliente, não, que eu estudei muito, o cliente não vai comprar. Ele não quer saber se eu estudei muito, ele não quer saber o que eu fiz para aprender aquilo, ele não quer saber o que eu faço para multiplicar o dinheiro dele. Ele quer saber ele quer saber qual é a conexão que eu tenho com ele ali naquele momento, se vai funcionar com ele, se já funcionou comigo. Que coisa mais simples isso, né? Pois é, e às vezes a gente até ignora por entender, não, eu sou técnico, eu sou muito bom nisso, eu aprendi. 15% apenas. É a parte, o conhecimento técnico. A gente fez um estudo com Harvard para entender o que leva as pessoas a alcançarem sucesso. 15% apenas do sucesso está relacionado ao conhecimento técnico.
Os outros 85 têm a ver com a aptitude e as habilidades. Então, a habilidade de me relacionar, de me comunicar, de controlar meu estresse, a preocupação, a atitude de foco, proatividade, de engajamento, entendeu? E entender com quem a gente está conversando é muito importante. Eu mesmo, quando eu comecei na área de consultoria, eu vendi um produto sem nem ter o produto. Eu vendi uma consultoria de investimentos porque aí a pessoa me conheceu e aí a gente conversou sobre investimento. Ele tem alguma consultoria, alguma coisa? Eu tenho. Só que eu não tinha. E aí, qual é o preço? Eu criei o preço na hora e aí vendi. Confiou tanto em foi você. Foi até a primeira consultoria, acredito. Foi antes daquela reunião que a gente teve lá na pizzaria, o Caio e Alisson. E aí o segundo que eu já tinha trocado até de preço foi o Dr. Caio. Eu quero saber quanto é a tua consultoria aí. Eu criei o preço na hora, mas já tinha criado pro outro, ou seja, eu não tinha nem informado ainda, mas eu vendi. Veja, que legal. Tu tá dizendo assim que você gerou credibilidade a ponto de você fazer negócio. Talvez nem ter o produto talvez você nem tinha intenção de ter aquela situação, você gerou negócio. Quando a gente atende muitos advogados, médicos. Um exemplo, tem um médico agora que acabou de passar pelo treinamento. Desculpa. Ele está passando pelo programa agora. Ontem foi uma dessas sessões que eu falei que eu vivi lá e o meu sócio chegou e disse assim, né? Eles estão com uma clínica no Rio Mar. Eles são... Dá pra falar nome aqui? Pode falar. É bom que eles veem a gente, patrocinar. Seja bem-vindo a patrocinar aqui. Vai lá no Y lá pra ver que esse negócio. Eles estão tendo a melhor quinzena da história em pouco tempo do programa. E aí eles falam, cara, não tem milagre. Você já trouxe, Fábio, algum formulário de inscrição pra gente fazer aqui antes? Advogados. Até o pessoal ali da produção quer. Não, eu tenho certeza que o pessoal que tá assistindo, ele tá pensando nisso. Não, sem dúvida. Mas daqui a pouco a gente vai falar, termino de falar agora, que eu queria saber como é que funciona. Você falou que as reuniões, agora esse é diferente, a reunião que ele fez, e como é que funciona as reuniões especificamente, né? Okay. De você. Agora, essa ideia de melhor quinzena da história em pouco tempo, mas eles chegaram a falar por que foi que aconteceu. Sim, mudou. Tudo isso que a gente está falando, eles estão colocando na prática, vivendo lá com os seus funcionários. Exemplo, eles são 2 médicos, Dr. Esporte, Dr. Rafael Salles e Dr. Rodrigo Salles. Eles atuam lá no Rio Mar, se não me engano, faz 5 anos. E um dos desafios era, como é que eu posso fazer para que eu saia mais do negócio, fique um pouco mais no estratégico, não tanto do técnico, e eu consiga evoluir com o meu processo. Porque o tempo deles é limitado. Então, durante o dia, sei lá, eles poderiam atender 20 pessoas, um exemplo, né? Poderiam atender 20 pessoas, mas se atender 20 pessoas, eles vão ficar ali, vão morrer de trabalhar, vão ficar cansados e vão estar naquele limite de financeiro. Existe um limite financeiro, Agora, como é que eu posso fazer para ampliar isso? Então, esse foi um dos questionamentos, inclusive. E aí a gente começou a trabalhar a maneira de como envolver as pessoas nos processos, fazendo com que elas fizessem um pouco mais. E aí esse um pouco mais está captando mais cliente. Eles já contrataram outros médicos para também atender lá. O que está acontecendo? Eles estão trabalhando menos e produzindo mais. Eles conseguiram escalonar o serviço dele, né? Pronto. E outro médico em Petrolina que a gente atendeu, chamado Fábio. Ele é Fábio. E aí ele, bem nessa, né? Assim, Fábio, olha, eu tenho uma clínica aqui, a Life Center lá de Petrolina, eram mais de 18, naquele momento eram mais de 18 especialidades. Ele era um dos especialistas da clínica. Ele falou, eu quero aumentar a minha especialidade em 30% do meu faturamento. Eu falei, tudo bem, se tu acha que tem possibilidade de aumentar, vamos embora. E começamos a trabalhar essas competências aí de se envolver, de fazer e tal. Ele criou uma parceria tamanha para aquela especialidade dele que ele quase não estava trabalhando. E aí ele sobrou tempo para fazer coisas que importavam para ele, que é cuidar da clínica, das outras situações. No geral, ele aumentou em mais de 30% da clínica, não só da especialidade dele, e estava sobrando 12 horas por semana de trabalho. Imagina... Ele fez quase o que ensina naquele livro ali, trabalhe 4 horas por semana. Exato. Então, é justamente para que a gente possa entender assim, ó, quando eu ajo com mais sabedoria naquilo que eu vou fazer, não técnica, mas de comportamento,
provavelmente tem o melhor resultado. Inclusive, advogados, muito, porque o advogado, assim como nós comentamos antes, buscam a técnica, são especialistas, né? Não é assim? Eu quanto empresário, vou buscar um especialista da área. Fantástica. Ok, mas você, quanto advogado, é um empresário. Que o teu negócio, ele é do tamanho que você tem capacidade de fazer. Não é assim? Exatamente. Então, como é que eu posso fazer para envolver e ter maior produtividade? Então, com os advogados, quando passam pelos nossos programas, eles conseguem fazer as suas defesas orais com um poder muito maior, conseguem envolver muito mais as pessoas, eles se sentem melhores e aí o cliente fica mais satisfeito e o cliente começa até a indicar mais. Então, dentro do próprio programa, há um exemplo lá de Caruaru, Dr. Bernardo e o Dr. Wallace Couto. Eles têm um escritório lá com mais de 25 advogados. Dentro de um curto período de um dos treinamentos que eles fizeram, eles aumentaram em mais de 30% o faturamento. Então, 25 advogados, 30% de faturamento a mais. Então, é um valor expressivo. É um valor bem expressivo. E não tem mágica. Não tem mágica. Apenas tem número. Ou faz ou não. Por isso que a gente cuida muito do investimento das pessoas. A gente tem um negócio chamado ROI, Retorno Operacional do Investimento. Quantas vezes a gente fez cursos e não sabe, foi bom, mas quanto que isso agregou para o meu negócio? Quanto isso agregou para a minha vida de tempo, de tudo mais? Então a gente mede a situação. Então, essa questão do ROI é muito importante, tá? Porque assim, o investimento é aquilo que eu aporto em um determinado segmento, em um determinado curso. É uma aplicação. Então, financeira. por exemplo, é uma aplicação financeira, via de regra, né? E também tempo e energia. Isso. Então, você está me dizendo o seguinte, se eu aplicar financeiramente, né, na contratação de participação, por exemplo, do curso do Dale Carnegie, né, eu tenho um retorno sobre esse investimento e eu vou calcular o quanto de retorno eu tive, é isso? Ainda dentro do próprio processo, antes de terminar o treinamento. E você vai levar prova disso. Porque o treinamento, por exemplo, você vai fazer o programa. Aí vai pro programa e você convida uma pessoa da tua vida real, que você mais confia. Essa pessoa, ela vai saber o que tu vai querer dentro desse processo. Por exemplo, Fábio, eu quero aumentar, quantos por cento tu quer aumentar do teu faturamento de uma das tuas empresas? Me diz aí, só pra gente ter uma noção real. Você está dizendo em quanto tempo? Num curto espaço de tempo, daqui a 4 meses. Até novembro. Eu vou colocar até o final do ano. Tá, quanto tu quer aumentar? De faturamento? 50%. Isso é o que já está projetado? O que já está projetado para o aumento? Quanto está projetado para o faturamento até o final do ano? Tá, isso mesmo. 50%. Então, tu não precisa fazer o treinamento para ter os 50% de aumento de faturamento. Entendeu? Se já está projetado. Se já está projetado e você está vendo o que está fazendo, então não precisa fazer. Agora, se tu quer mais... Óbvio. Não sei se é óbvio. Para você pode ser óbvio, para outros pode ser que não. Para mim eu queria muito mais, né? Então vamos pensar qual é a probabilidade de você alcançar. Quanto você acredita que o mercado pode absorver? Se 50%... Se as pessoas da tua equipe elas trabalharem melhor, se você conseguir fazer melhores negócios, quantos por cento a mais talvez você pode alcançar até dezembro? A mais de 50%? 10, 15% a mais. Então, 65%, certo? 65%. O que nós vamos trabalhar? Isso é excelente expectativa, inclusive. Ok. O que nós vamos trabalhar no treinamento é em cima desse 65%, porque o 50% tu já está projetando do jeito que você é e do jeito que você faz. Então, o treinamento vai valer para muita coisa. Eu preciso te ajudar a dar um próximo passo. E aí, você escolhe alguém de fora do treinamento. A gente faz o ROI, a gente escreve esse ROI, é uma espécie de um raio-x para entender como você está, qual o desafio. E essa pessoa tá junto, tá atenta. Então, aí começamos a treinar. Treinamos e as pessoas que estão fora começam a perceber a forma como você está fazendo diferente. Está vendendo melhor a ideia, está conseguindo envolver mais a equipe, está fazendo reuniões mais assertivas, mais curtas e muito mais produtivas. E logo numa situação que te desafiava, que te desafia, assim talvez como daquela do teu filho, quando acontecer, você vai estar lembrando, opa, se eu agir dessa forma, vou ter esse resultado. E aí você pensa naquele intervalo de tempo e age de uma melhor forma, de uma melhor maneira, porque a gente já treinou, inclusive. E as pessoas que estão no nosso dia, elas olham assim pra gente, cara, você tá diferente, velho. Você tem mudado algumas coisas assim, entendeu? Então, o treinamento nós treinamos, fizemos o ROI, vamos buscar esse resultado, mas quem vai te ajudar a comprovar isso é alguém que está fora do treinamento, para ter verdade. Porque senão só fica um curso. E aí a gente não é curso. A gente treina, é um programa de desenvolvimento.
Entendi. Entendeu? Excelente. Então tu vai... É meio que ele valida que realmente... Valida o que ele tá dizendo. Acabei de Entendeu? treinar uma pessoa da XP, que ela mora aqui em Recife. E ela aumentou em 25% a produtividade dela. Tanto que ela é ligada direta ao escritório de São Paulo. Tanto que ela está ganhando uma promoção de liderança aqui, porque ela vai estar cuidando das pessoas aqui da região, de Pernambuco e da Paraíba. Uhum. Essa é a ideia. Legal. Mas ela ganhou por quê? Porque ela começou a ganhar notoriedade. As pessoas começaram a ver assim, pô, tá diferente. Tá mudando, né? Tá tendo resultado, tá fazendo, entendeu? E aí começam a aparecer algumas coisas. Daí vem as tal da sorte. É verdade. Foi sorte. É. Excelente, Fábio. Fábio, quanto tempo a gente já tem ainda? Rapaz, Eu- nem sei. Veja só, Bonito. eu queria ouvir agora o propósito, né? Na verdade, antes de falar do propósito, que a gente vai deixar pro final, só me fala como é que funciona a ideia dos encontros. Isso aí é individual? Você tem um grupo, por exemplo, você falou aí que eu convidaria uma pessoa, né, para um raio-x. Quais são as etapas do curso do Um Diego Carlos, profissional por que tá exemplo? assistindo a gente, até mesmo a gente aqui E quanto agora, que tempo queira levaria, por participar, exemplo? né? Quanto tempo levaria para fazer um treinamento desse? Legal. Primeiro, é importante entender quem é você. Então, a gente começa pela etapa da entrevista. Nessa entrevista, eu vou entender tuas necessidades, teus objetivos, e a partir daí, eu direciono para algum dos nossos programas. Por quê? Talvez o treinamento que um colega teu, que você conhece, que já tenha feito, serviu muito para ele, mas pode não servir para você. Então, eu te direciono para aquele que você vai ter o retorno do investimento. Então, a primeira etapa é a entrevista. Depois da entrevista, e eu direcionado e a gente ajustado isso, aí a gente vai para o treino. Normalmente é feito um dos programas chamado Dale Carnegie Course, que ele tem 12 semanas de duração. Uma vez por semana a gente se encontra e aí tem tem o Roy, tem a pessoa que vai nos acompanhar. Na metade do treinamento você já leva a evolução de tudo isso. Então é assim que funciona. E outro, na prática lá, o que tem de diferente? Tudo que acontece vai para a nossa pele, geralmente, né? Exemplo, se tiver alguma surpresa agora aqui, algo de improviso, pode nos deixar bravos, estressados, com medo, algo nesse sentido. E isso vai para a pele. Às vezes arrepia, né? De medo. E aí, a ideia do programa é ser prático. Lá dentro do processo, a gente tem o laboratório lá, onde a gente coloca... Você vai fazer na frente de outras pessoas. Então, por isso a gente monta grupos de pessoas dos quais a gente treina junto lá. Sendo que cada um tem uma percepção, uma visão e algo a desenvolver. O processo é exclusivo. Tanto que nós temos ISO 9000 que permite cuidar desse processo dessa forma. Então, lá dentro, a gente vai cuidar do Caio dentro daquilo que você precisa. Fazendo o que... Eu vou te colocar, talvez, até para você sentir na pele. Assim, cara, você vai olhar para mim e dizer, Fábio, fazer dessa forma eu não tenho essa competência. Isso me incomoda um pouco. Legal, vamos fazer por partes aqui? A gente constrói. Então, você sai do treinamento, já da porta do treinamento, fazendo. Vai pro teu dia, pratica. E aí, por ser muito rápido, assim como você mudou com o teu filho naquele momento, pratica e volta na outra semana já com resultado. E a gente vai progredindo, semana após semana. Muito É assim que funciona o treinamento. Prático, leve, simples. Agora, as pessoas quando entram, normalmente, elas atingem resultado. Isso nós temos indicador, é próximo de 98%. Que tem o resultado do investimento comprovado durante o programa. Imagina esses médicos aí, Rodrigo e Dr. Esporte lá. Talvez a felicidade que eles estão... Eles, nessa semana, eles me passaram um contato. Fábio, fala aqui com o cara aqui, porque esse cara precisa estar lá. E aí, a pessoa já entrou em contato comigo, dono de algumas academias aqui de Recife. Então, para ver como funciona na prática. Entendi. Isso se aplica para qualquer pessoa. Você falou aí de médicos, advogados, então não é só profissionais liberais. Se o cara for empresário, vai se aplicar também, que você tem empresa, né? Mas se o cara for empregado? O que nós vamos trabalhar é a atitude inteligente. Se esse empregado ele tiver melhores atitudes, como é que ele vai ser visto? Como é que vai ser para alcançar a meta? Para crescer na empresa, né? Ele pode não estar como dono ou como diretor ou algo assim, mas ele tem vontade de fazer algo mais. Então, pessoas que têm vontade de entender
aquilo que faz e como as pessoas veem ele, aí a gente pode ajudar. Eu chegar assim e dizer, ó, Fábio, eu tenho essa empresa, ou eu tenho essa profissão, eu quero atingir esse resultado, o que eu faço, qual o caminho que a gente pode ir? É meio que isso, né? Exatamente, porque dentro do programa a gente não classifica as pessoas por aquilo onde elas estão. Porque ela pode estar, onde nós estamos pode ser temporário. Uhum. Não sei até onde vai ser. Agora, aquilo que você tu vai levar para tua vida. Então a gente equilibra as pessoas por aquilo que elas são. Porque desde 1912, por que são 110 anos desse treinamento? Porque desde 1912 até hoje as pessoas não mudaram. A essência humana não mudou. Lá as pessoas tinham raiva, medo, orgulho, vaidade, tudo isso. O que só mudou foi a forma de fazer, o ambiente. E aí esse ambiente, quando eu não domino, ele me domina. Então a ideia é eu me controlar, eu estar mais dominado de mim. Não tem nenhum app chamado Domino. Não tem. Você precisa na App Store. Então, a gente acaba dominando melhor. Foi o meu? Olha aí. Foi o teu, não? Na verdade, eu não sei. Esses celulares aí que ficam ouvindo a nossa conversa, né? Então eles também estão querendo fazer alguma coisa. Querendo participar também. Então, lá dentro do programa, a gente equaliza as pessoas daquilo que elas são. A essência. Muito bom. E fica personalizado, né? Isso é extraordinário. Exatamente. Porque os dois podem fazer o programa juntos. Só que a forma como eu vou lidar com você vai ser diferente do que a dele. Excelente, excelente. Entendi. Muito bom. Por isso ele é personalizado, porém em grupo. Diferente, né? Essa é a ideia. Muito bom. E assim, o cara vai perguntar aí do propósito do Fábio, porque já tô começando a ficar mais devagar na fala. Do propósito do Fábio em estar à frente desse Será que projeto. a gente influencia as pessoas? Influencia. De estar na frente desse projeto. Até cursos de oratória que eu participei, o jeito no qual você fala com as pessoas influencia muito, né? Eu tá numa palestra e dizer, quem aqui tá com fome? Eu levanto minha mão, então eu tô induzindo as pessoas, encorajando elas a levantarem a mão também, entendeu? A ideia da técnica do rapport. Usar a linguagem corporal, tudo comunica, na verdade tudo comunica. Só que aí, né, nem era essa a pergunta, mas eu levei para um negócio chamado oratória. As pessoas nos perguntam assim, Fábio, você tem curso de oratória? Nós temos um treinamento chamado Apresentações de Alto Impacto, que ele vai muito além da oratória. Por exemplo, um desses treinamentos que eu comentei agora, de 12 semanas, as pessoas já saem falando muito bem. Por quê? A gente não vai treinar técnicas, o que a gente vai treinar é comportamento. Porque qual é o teu comportamento diante de um público? Pode ser de 2 ou 3 pessoas, pode ser na frente de um só, pode ser na frente de milhões. Então, qual é o teu comportamento diante disso? Se você só entender do teu comportamento, a tua fala já vai ser melhor. E aí, tem um outro treinamento, que aí sim é Apresentações de Alto Impacto, que ele vai traduzir o teu comportamento na fala. Mas nós trabalhamos muito mais a maneira como ele lida com as situações, como ele toma a decisão, como ele faz de uma forma mais assertiva o que tem que fazer, mesmo sob extrema pressão, que aí as pessoas começam a falar melhor. Que quando Respondeu antes de eu perguntar. Porque quando é oratória, normalmente é mais focada em técnica. Técnica, normalmente ela deixa a pessoa não funciona. Artificial, né? Deixa a pessoa muito superficial ali. Então. Uma outra pergunta agora, já que respondeu a que eu iria fazer. Eu não conhecia esse programa Daniel Kahneman, só sabia do livro. Não sabia nem que existia um programa disso. Eu conheci através de Caio, que ele foi falou do Fábio, falou do pessoal que tinha lá, né? Que ele começou a fazer um curso e conheceu. Então aí eu comecei a entender, até seguir o Fábio também, vi algumas coisas lá. Como é que vocês fazem a divulgação disso? Ou realmente o intuito desse programa é ser um pouco meio a um grupo em específico, é ser algo bastante reservado, para eu tô aqui com um curso que vai mudar e vai entrar muita gente. De fato, a ideia de vocês é ser algo selecionado? Boa pergunta. A gente acaba ajudando as pessoas a estar melhor com o programa. Por se tratar de algo mais específico, mais personalizado, a gente não é um treinamento de prateleira, que esse acaba sendo engessado. E a gente divulga em massa e faz aquele negócio. A gente está evoluindo hoje nessa divulgação. O que a gente busca é entender as pessoas dentro daquilo que elas precisam de fato, e aí a gente direciona ela para alguns dos nossos programas. Então, por isso que Dale Carnegie, em 2014, quando eu cheguei, a gente não tinha Instagram, não tinha outdoor, não tinha nada.
Era só eu batendo na porta das empresas e aqueles que conheciam o treinamento, que já existia aqui há algum tempo, que já fizeram algo assim, começavam a me indicar, isso aqui tem que ser bom pro Caio, tem que ser bom pro Davi, tem que ser bom. E aí eu ia fazendo, batendo na porta, mas algo muito mais personalizado. Hoje a gente está divulgando mais, as pessoas estão nos procurando, mas todas as pessoas que nos procuram, a gente faz essa entrevista. Para que não seja algo simples, comum, somente comprar por comprar. Precisa ter um propósito para a pessoa, para ter o retorno de investimento, para que ela viva melhor, porque ela influencia as pessoas próximas dela, que as pessoas digam assim, cara, tu tá diferente. Essa ideia, então, não é para um público seleto, não necessariamente é isso. Apenas a gente ainda não expandiu a nossa comunicação a ponto de que todos conheçam. Essa é a ideia. Mas todo mundo conhece o livro. Muita gente conhece o livro. Apenas não conhece que não sabe que existe um treinamento, né? Não sabe que tem um treinamento, né? Exatamente. Então serve para todos. Para todos. E o propósito? Eu quero saber o propósito, tanto do propósito de Fábio, enquanto pessoa, né? Mas quero saber também o propósito dele junto com o Instituto Dale Carnegie. Boa. Eu estou a 3.500 quilômetros aproximadamente da minha cidade natal. Lá tem minha família de pai, mãe, meus amigos, onde eu vivi até os 30 e poucos anos de idade lá. É onde eu tenho muita conexão emocional com aquilo. E estou aqui há 8 anos. Aqui criei raiz porque eu casei com Laila. E de Laila veio um filho. Uma filha chamada Lara, linda, apaixonada. Estou babando aqui por ela, fantástico. E o que me fez ficar aqui, o que me faz ficar aqui, é a transformação que acontece com as pessoas. Até essa transformação talvez é uma palavra meia... Mas é o que as pessoas trazem como resultado da vida delas. Que aí quando elas dizem assim, Fábio, cara, ó, eu duvidei de você. Anderson Farias, lá de Petrolina, outro exemplo de Petrolina, ele relatou, né, durante o treinamento, ele falou assim, Fábio, eu não acreditava nisso. Eu comprei o treinamento porque resolvi apostar, mas de fato, cara, mudou muito. Eu faturei mais de 1 milhão só até agora. Isso era na sessão 5. Então, obrigado por isso. E levou daí o cara. Então, quando eu vejo a resposta das pessoas, elas estão sorrindo mais por algumas situações que elas não estavam dominando, isso para mim é o que me alimenta. O que faz com que eu vá buscar mais pessoas para fazer o programa. Então, tem muito a ver com o propósito da empresa, também com o meu propósito. É ajudar as pessoas a extrair o seu melhor. Excelente. Extraordinário. Muito bom, muito bom. Excelente, queridos. Meus amigos, finalizando aqui. Ficou pensando, né? Finalizando aqui, só quero dizer o seguinte, viu? Quando eu conheci Fábio, eu não, na verdade não conhecia quando eu cheguei a primeira vez. E eu cheguei no Instituto para fazer o curso que eu estou fazendo, que é do Enneagrama. Fica no mesmo ambiente, né? Na mesma estrutura. E aí eu vi aquele carequinha chegando assim perto de mim. Ô, tudo bom? Como é que você tá? Tudo certo? Aí ele, tudo bem. Aí eu disse, rapaz, eu vim para o curso do Enneagrama. Aí ele falou assim, que legal. Mas tem estacionamento aqui embaixo. É porque você deveria ter subido. Eu disse, eu não sabia que tinha estacionamento aqui. Tem, é embaixo. Aí ele perguntou, deixou o carro aonde então? Eu disse, poxa, eu deixei lá do lado da Estação Trabalho, aqui na Mascarenhas. Aí ele me dá a chave que eu vou buscar. Eu olhei isso pra cá. Vai buscar o carro? Ele disse, vou, dá a chave que eu vou buscar. Deixou aqui perto? Qual é o carro? Eu disse, é um Corolla, toma. Aí ele, eu entreguei a chave assim pra ele. Eu disse, bicho, será que ele vai buscar o carro mesmo? Ele de terno, não sei, tava elegante desse jeito. Aí eu disse, eu não acredito que ele vai buscar o carro, não. Aí daqui a pouco ele foi, ele disse, deixei o carro, a chave com o monobicho, ele já pegou o carro. O que aprendeu no Aí eu disse, meu Deus do céu, bicho. Agora eu tô em dívida com o cara, que o cara fez um favor pra mim, né? E isso é interessante, sabe? Eu gostei muito dessa atitude. Eu acho que tem no livro também algo sobre isso, né? Sobre fazer a ideia da reciprocidade, né? Vamos trazer uma essência muito bom isso, que faz com que Dale Carnegie viva esses 110 anos, que é a veracidade. Se eu fizesse isso de uma forma fake, né, só me interessando por algo, isso não teria efeito. Então, quando é verdadeiro, quando eu elogio de uma forma verdadeira, eu transmito para outra pessoa esse sentimento. Quando isso não é verdadeiro, a pessoa percebe. E esse relacionamento acaba se afastando. Então, o livro mesmo de Dale Carnegie fala muito, interesse-se verdadeiramente pela outra pessoa.
Não é como o vendedor, aquele lá que só quer bater a meta, que está interessado nele, só olha para a dor dele. Então, quando eu começo a olhar para as pessoas e buscar entender a necessidade delas, logo eu posso ajudá-las. E de repente eu aproximo essa relação, logo a gente começou a conversar, né? Opa, você faz o quê? Trabalha? Que bacana. E assim foi, né? De uma forma leve. E natural. Hoje a gente está aqui conversando, conheci outros, podendo gerar outros negócios, outras situações. Então, até o nome do livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Influenciar é o lado positivo de envolver as pessoas. Caso contrário, é manipulação. Quando a gente é manipulado, a gente percebe. Aí acaba tendo um abismo gigante que se encontra muito... E aí a diferença da persuasão, né? Você persuadir é diferente de você fazer o que a gente tá falando aqui nesse episódio todo, né? Eu, quando eu me preocupo com outra pessoa, sei qual é o desejo dela, eu não tô persuadindo ela. Só tô mostrando pra ela que eu tenho algo que ela gosta, ou o caminho que ela quer alcançar o objetivo dela. É isso. E trazer para próximo também, para caminhar junto com o mesmo propósito, né? Influenciar, por exemplo, meus colegas de trabalho, os meus sócios na empresa, isso é muito importante. Você trabalhar para a construção de algo em comum. Eu acho que influenciar é nesse sentido, é construir, crescer junto. Exatamente, isso. É pro bem comum. Não é só pro meu pessoal, não é interesse. Perfeito, porque se eu, por exemplo, se eu sou liderado, eu sou líder de vocês, e eu te ajudo você a crescer, a fazer mais, consequentemente vocês serão os meus propulsores. E aí eu vou estar junto fazendo mais. Essa é a ideia. E todo mundo ganha no coletivo. E aí vem o melhor relacionamento, o melhor engajamento. Então, eu estou dando uma Ferrari e dando um melhor comportamento, gera um melhor uso dessa Ferrari. E aí eu começo a largar na frente. Exatamente. Meus amigos, agora sim, finalizando nosso episódio, né? Foi muito bom, viu? Nosso amigo David e nosso amigo Fábio trouxeram aqui esses temas maravilhosos. Eu espero que você tenha gostado, né? Eu vou deixar aqui para Fábio franquear a palavra agora, para que você, se você quiser dizer algo para nossos seguidores, né? Para quem tá assistindo, pode olhar na câmera. Fica ali, à vontade, né? E deixar uma mensagem assim, bem forte. Então, se alguém quiser conhecer mais o treinamento, entender um pouco mais do Dale Carnegie, não tem custo, é só entrar em contato, né? O meu Instagram, pessoal, é Fábio Teles. O Instagram da Dale Carnegie é Dale Carnegie Recife, Dale Carnegie Brasil. Dale Carnegie tem muito mais específico aqui de Recife, Dale Carnegie Recife. Lá, entra em contato, me chama, que a gente marca um momento, uma conversa, seja online, seja presencial, pra gente se conhecer, pra gente se entender, e a partir daí a gente vai evoluir. E uma frase que é muito forte nos dias de hoje. Nós estamos passando por um momento de mudança. E essas mudanças são intensas. Pandemia, teve que mudar negócio, sair de negócio, montar negócio, achar novos clientes, pessoas próximas. Eu mesmo melhorar os meus medos, ou ter minhas ansiedades, me adaptar ao meio, minha ansiedade. Normalmente o que me faz ir mais longe é a forma como eu ajo, como eu penso. Então, Dale Carnegie diz assim, o barco da segurança, ele só vai ao redor ali da margem da praia. Não me ajuda a conhecer águas profundas. Então, se você busca entender o que tem além daquilo que você está visualizando, nos procure. A gente vai te ajudar a você estar melhor com você e a partir daí ter um melhor efeito, um melhor resultado para o seu dia. Isso é Dale Carnegie. Coisa boa. Se você quer tirar o mel, não espante as abelhas, né? Capítulo número 1. Exatamente. Amigo Fábio, eu agradeço demais a sua participação, por ter aceitado esse convite, tá certo? E espero você nas próximas, a gente vai conversar mais sobre isso. Outro tema. Com certeza. Foi muito bom. E pessoal, agradeço a vocês por terem ficado conosco até esse momento, né? Sucesso, desejo tudo de bom para todos vocês. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau, até mais. Valeu!